Claro que você já ouviu falar sobre aromaterapia, mas você sabe quais são os inúmeros benefícios que ela pode trazer para a sua vida? O episódio de hoje está incrível, fiquem com a gente. Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso novo episódio do podcast Pode a Nosso Saúde. Quero que vocês compartilhem o nosso canal todas as quintas-feiras, 20 horas no YouTube. Coloque ali as suas sugestões, ative o sininho, dê seus likes, porque está sendo muito incrível fazer esse podcast para vocês, com muita informação. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube, o Pode a Nossa Saúde. Ele criou um método completo e descomplicado para você virar todas as chaves e saber pensar nos olhos de forma diferente. Independente. Nosso bate-papo de hoje é com o biólogo e aromaterapeuta Vitor Leão. Prazer! Prazer, Renata. Saudações aromáticas a todo mundo. Incrível! Quando eu conheci o Vitor, eu olhei para ele e falei... Ah! Me surpreendeu. Porque, assim, a sua grandeza é enorme nas suas informações, né? Isso não vou dizer diferente da sua pessoa, mas a gente está se conhecendo hoje, né? Então, você me atraiu pelo seu tema, pelo seu estilo de vida, pela forma como você lida com esse dom que você tem de falar dos óleos essenciais, da aromaterapia, da sua biologia, enfim. Estou muito feliz de você estar aqui de verdade. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder Que bom. participar disso e poder divulgar, né? Claro. Passar essa mensagem das plantas e da natureza, que é um retorno, no final das contas, que a gente está fazendo às plantas que as nossas avós e bisavós sempre usavam e sempre E disseram. eu falei para você, né? Não é um produto, né, Vitor? Exatamente, não é um produto. Gente, não é produto. Isso. Né? Quem trabalha com isso tem que saber que o produto é consequência de tudo. Isso, né? exatamente. Então, tem que entender a essência, a raiz de tudo isso. Isso, exatamente, a origem. A origem, né? E você faz isso com maestria. E dali nasce um produto, ok. Não é errado. Isso, não é errado, né? É uma relação que as pessoas têm com as plantas e um refinamento, porque, ao final das contas, o óleo essencial é isso. É um refinamento quase que tecnológico mesmo, com o avanço de um destilador, que a gente aprendeu a fazer lá no século XVI, mas se fazia muito antigamente já, rudimentarmente, e a gente consegue extrair mesmo das plantas a essência, o aroma, o cheiro, o perfume delas, e a gente descobriu que eles também têm efeitos terapêuticos, melhoram a nossa saúde, diminui dor de cabeça, diminui uma dor, diminui uma infecção, uma inflamação, então... Incrível, né? Incrível. É um coadjuvante de tratamentos. Exatamente. Né? Exatamente. E dentro de tudo isso, os óleos essenciais, a aromaterapia, qual a relação dela diretamente com a qualidade de vida? Bom, gente, quando a gente fala de usar óleos essenciais e, vamos dizer assim, ter uma relação com o aroma dessas plantas, eu imagino que já traz um entendimento de que a pessoa precisa se conectar com a natureza, né? Então você já vê um estilo de vida associado a isso. Então é como se... E além disso, os óleos essenciais não é só um relacionamento com as plantas. Eles também são um relacionamento de você consigo mesmo, porque você começa a se descobrir coisas usando esses óleos essenciais. Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta, tem coisas que você lembra. Por exemplo, minha mãe detesta o aroma do capim-cidreiro, capim-limão, porque minha avó forçava ela a beber com leite. E minha mãe, ninguém sabia, tinha intolerância à lactose. Então ela associou a experiência de passar mal com leite ao aroma do capim-limão, e hoje ela não suporta o aroma em mim, por exemplo. Eu uso, ela não suporta. Então você começa a descobrir que você tem isso e começa a se relacionar com isso, ou pelo menos perceber essas nuances que os aromas podem proporcionar. Tem uma coisa interessante em relação a isso que foi descoberto agora num estudo recente, numa revisão dos efeitos que os óleos essenciais podem causar no nosso comportamento, entre eles o apetite. E se descobriu que existem óleos que inibem o apetite e óleos que podem inibir e aguçar o apetite, estimular o apetite. Isso. Entendeu? Olha que interessante. Incrível isso, comprovadamente científico, né, Comprovadamente, Vitor? foi uma revisão sistemática e descobriram 3 vias principais. Uma era de uma relação simpática parasimpática, outra era de uma relação de expressão de genes do Y, né, expressão de genes do RNA mensageiro, Tá. de um DNA específico de expressão de fome, e também por inibição de algumas enzimáticas do sistema digestório, inibindo ou alterando
a relação delas e isso faria ou aumentar ou inibir o E apetite. tudo por via sensorial. Tudo por via. Aí tem várias vias sensoriais, porque o nome aromaterapia, ele acaba incitando um certo erro de interpretação, porque a gente fala aroma, né? E aroma é cheiro. Então, verdade. cheiro você só pode usar assim, né? Mas não, a gente pode diluir ele na pele, a gente pode também, alguns, ingerir quando é uma prescrição bem individualizada. Entendeu? Então, você tem vias de uso. Tá. E tudo que você coloca na pele cai na corrente sanguínea. Os olhos, eles têm grande afinidade pela gordura, então eles vão lá para a derme e entram na corrente sanguínea lentamente. Verdade. É uma forma de se utilizar. Sublingualmente também é muito utilizado na França, por exemplo, né? Porque tem uma absorção mais rápida, né? Então, por exemplo, pacientes que me ligam às vezes com crise de pânico, né? E não têm uma alternativa porque não querem utilizar algum medicamento e usam a aromaterapia e muitas vezes usam a lavanda, por exemplo, sublingualmente para conseguir diminuir as crises de pânico e faz inalação, por exemplo, com uma laranja, uma tangerina, que também tem um efeito sedativo. Incrível. Você sabe que se você falou da tua mãe, eu lembrei da minha. Ah, Porque a minha mãe, ela não sente cheiro, ela não tem olfato há muitos anos. anosmia. o nome. Anosmia, exatamente. E tem a cacosmia, que é cheiro ruim, né? Isso. Então, a anosmia que ela tem é de muitos anos. E ela já foi em otorrino. O otorrino falou, Divânia, você não tem a via eferente, né? Que leva a informação até o cérebro que você está inalando algo. O cheiro realmente não faz mais parte. Acabou. Isso desde Livre. quando? Nossa, ela tem já mais de 20 anos. Olha, que coisa interessante. Há mais de 20 anos, Eu vi um sabe? estudo que diz que cerca de 5% da população mundial, eles têm uma característica de anosmia, ou seja, uma baixa percepção do cheiro. Mas ela sente gosto? Sente. Sente. Ou então ela não tem tanto assim. Talvez ela tenha uma percepção baixa. As pessoas não, é zero. têm zero mesmo? Zero. Então como ela sente gosto? Ah, porque ela sente só pela língua É mesmo. só pela língua, pelas papilas. Entendi. Zero, zero, zero. Não sente nada. Se você tiver um negócio aqui, sei lá, E cheirando como mal, é a energia dela? Como é? baixa. Baixa. Pois é, exatamente o que esse estudo sugeriu. Que as pessoas que tinham baixa percepção de aromas, elas tinham problemas sociais, problemas alimentares e muitas vezes problemas de depressão, ansiedade, A problemas energia dela é da lá saúde embaixo. mental. E aí, você me respondeu. Não existe só. A via sensorial são muitas. Então, no caso dela, ela poderia usar de outras formas. Isso. né? E aí tem uma outra questão super importante. Que a gente fala assim, os aromas, aí a gente fala assim, né? Aqui, eu vou sentir o cheiro, aqui. Mas e se eu te disser que a gente tem receptores olfativos na nossa pele, Ó, no couro cabeludo? eu não aprendi isso na faculdade. Mas temos. Foi uma descoberta recente, inclusive. E aí, estavam descobrindo alguns receptores esquisitos. Por exemplo, a gente tem receptor de amargo na pele também. Que isso, Victor? Olha que curioso. Me fala disso. E aí, o que acontece é que esses receptores, eles mandam respostas do ambiente para o nosso corpo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mesmo na baixa da percepção da sensorialização, vamos dizer assim, olfatória, eles respondem ao ambiente, mandam mensagens no ambiente. Então, por exemplo, sua mãe, ela é anósmica, mas se ela está num ambiente com várias outras mulheres juntas, na adolescência, Tá. ela provavelmente menstruaria junto com elas. Mesmo que ela não Existe tenha a isso? percepção do cheiro, os feromônios eles podem sentir na Pela pele. Pode sentir também, porque ela inala e vai pro pulmão. e absorve. Inconsciente, né? Não é nem inconsciente, é como um mecanismo Tá. Fisiológico. silencioso. Tá. Que você não percebe, que você nem sabe. Tanto a gente não sabia que foi descoberto recentemente. Temos receptores Quanto olfatórios tempo mais ou menos foi descoberto isso? nessa última década. Uau, caramba. E receptores de sabor também. Descobriram, inclusive, que os receptores de amargo são excelentes para detectar substâncias cancerígenas. Vê, é um perigo. Então, calma, Curioso. gente. Peraí, que você deixou me mover tanto. Nós temos receptores na pele, Uhum. né? De várias formas, né? Isso. Calor, frio, pressão, agulha, exatamente. agudo. Leve, pesado, tudo isso. Isso. Então você está me dizendo que na nossa pele, vamos falar da pele, o maior órgão do nosso organismo. Isso. A pele, ela tem uma sensibilidade ou uma via sensorial, uma percepção do cheiro. As moléculas que estão circulando o ar do ambiente. A gente poderia dizer assim, porque não seria o cheiro, Não né? seria o cheiro, das moléculas. Dessas moléculas no ar. Aí vamos incluir o que a gente está falando aqui.
Aromaterapia. Aromaterapia. Pronto. Quando a gente inclui a aromaterapia nesse contexto, a gente vai ver que os óleos essenciais eles também vão estar estimulando outros receptores, não só os de cheiro. Eles vão estar estimulando o receptor de frio, por exemplo. Você já usou alguma coisa que ficou geladinho? Já. Então, foi porque o óleo essencial ou aquela substância estimulou o receptor de frio. Do geladinho. Por exemplo, às vezes você usa canela, aí fica aquele quente. É que estimulou o receptor de calor. Então, tem várias coisas que ela pode fazer. Além disso, da sensação na pele, o uso do óleo essencial na pele, como a gente já viu, vai para a corrente sanguínea. Então, se vai para a corrente sanguínea, ela vai ser beneficiada. Ela não precisa do aroma para Entendi. perceber. O aroma é só um prazer que nós temos. Perfeito. Eu Adoro esse tema. É só um prazer em relação ao que a gente está sentindo ali. ele acaba sendo uma terapia altamente prazerosa, né? Porque envolve um sentido do olfato e a gente fica se deliciando o tempo inteiro. Que incrível, é só um canal, É né? só um canal. Porque ninguém vai cheirar coisa ruim, né? Por exemplo, você vai pegar a canela. Tem gente que se Afina. atrai, tem uma afinidade pelo cheiro, e tem gente que não suporta a canela. Isso. Então, se você de repente faz uma aromaterapia, um óleo essencial de canela, né? Por mais que essa pessoa talvez não tenha, como você falou da tua mãe, ela pode usar na pele, por exemplo, por mais que ela não tenha aquela conexão com o cheiro, vai ter algum benefício porque ela está usando na pele. Pode. Ela pode. Se a sua mãe, por exemplo, como o caso da sua mãe, ela não vai perceber o cheiro, não teria problema. Já na minha mãe, se ela usar na pele, ela não vai gostar. Mas tem uma solução para isso. As plantas, elas produzem várias substâncias em comum. Então, eu sei que no capim-limão tem uma substância muito boa para dores. E minha mãe tem problemas nas juntas. Ela não gosta do capim-limão. E agora, eu pego o gerânio, que é quimicamente Gerânio, conheço. amigo do Do capim-limão. Ele é capim-limão. quimicamente primo. Aí ela usa gerânio e adora gerânio. E ela usa como? Ela usa em massagens. E aí, quando a gente diz em aplicação na pele, a gente sempre está falando em uma diluição, tá, Renata? Sempre diluído. Nunca concentrado. Nunca puro. Né? Eu não diria nunca, salvo algumas raras exceções, você poderia usar puro. Por exemplo, uma topada, aí feriu a unha, feriu o dedão ali, você poderia pingar uma gota de lavanda puro ali para dar uma anestesiada, ou uma melaleuca para poder dar uma, como é que diz? Uma sanitizada, né? Uma limpeza naquele lugar, e depois você usa diluído como um tratamento. Mas, geralmente, quando se faz um uso na pele, é diluído. Tá. Certo? E aí você usa uma base vegetal, um óleo de jojoba, um óleo de coco. O óleo de jojoba é um pouco mais leve, né? O óleo de coco eu recomendo um TCM, que é aquele triglicerídeo, né? Cadeia Esse média. É ótimo, porque a pele absorve muito rápido, não fica pegajoso depois. Você é um estudioso disso, né? Eu adoro. Quanto tempo você faz isso? Eu conheci a aromaterapia, eu estava fazendo um resgate disso, sabe? Mas quando eu conheci de fato como aromaterapia foi em 2009, Tá. quando eu estava num centro ecopedagógico lá em Recife. Tem um círculo de mulheres acontecendo, né? E os homens estavam, tipo, na cozinha. A gente resmungando. Poxa, temos que fazer o círculo dos lobos também e tal. Mas a gente tava brincando, né? E aí depois terminou o círculo de mulheres lá e elas chamaram a gente para fazer uma integração com a gente, um final, assim, para fechar o círculo. E aí nesse momento, tava todo mundo se abraçando, uma senhorinha que eu nunca tinha visto, que eu não sei o nome, e até hoje eu não sei quem foi ela, tava passando uma golinha. Bem fofinha ela. Passando uma gotinha. As pessoas cheiravam e disse, eu quero, o que é isso? Ela disse, é uma planta. Ela disse, é mesmo. E eu sou biólogo, adoro, né? Aí ela foi, pingou, aí eu inalei aquilo. E eu fiquei assim, abestalhado. Parecia que você voltou lá na sua ancestralidade. Eu disse, caraca, o que é isso? Ela disse, planta. Eu disse, que planta? Ela, patchouli. Qual? Patchouli. Nunca ouvi falar. Aí ela falou isso, eu disse, caraca, que novidade é essa? E eu, como é que é? Ela falou depois da lavanda, que acalmava. Eu disse, certo, mas como é que a lavanda acalma? Aí ela falou, a lavanda acalma, porque ela é como um abraço de vó. Ela é colo de mãe. Por isso que quando você bota a lavanda pro bebê, ele dorme. Oh, que lindo. Aí eu disse, oh, que lindo. Mas eu disse, mas não era isso que eu perguntei, não. Eu quis perguntar era, o que é que faz, de fato, ativar o sono numa criança na lavanda? O que é? Que mecanismo é esse? Como é que funciona isso? Qual é, né? Fiquei curioso. Sim. Né? E aí eu não encontrei as respostas, as pessoas diziam a mesma coisa. Eu perguntei para outra pessoa depois, ela disse a mesma coisa. Eu disse, gente, aquela coisa lúdica, né? Vocês estão estudando o mesmo livro, da mesma apostila? Que onda é essa? E aí eu procurei, achei nos artigos científicos as respostas que eu estava procurando. Tá. Eu estudei, eu sou assíduo estudioso, gosto muito de estar me atualizando. E aí eu descobri várias coisas, né? Por exemplo, a lavanda que foi descoberta,
e está sendo agora utilizado até como medicamento, que a lavanda ela tem um efeito equivalente a benzodiazepínicos. É isso que eu ia te perguntar. Fazer que nem o João Kleber, viu, Bel? Para. Para. A aromaterapia, ela é utilizada para transtornos mentais? Ela pode ser utilizada sim. Inclusive, tem uma aluna minha, por exemplo, que ela se especializou ela é biomédica e ela tem formação em neurociências, doutorado em neurociências, e ela se especializou, né, em aromaterapia para distúrbios neurológicos infantis, em especial TEA, ou seja, autismo e TDAH. Porque ela viu que os óleos essenciais e as substâncias presentes em alguns deles têm um efeito de modulação de neurotransmissores, ativação de regiões específicas do cérebro, e alguns devem até ser evitados e outros podem ser utilizados. Então, assim, uma correlação direta. Incrível, meu Deus. Medicinal mesmo. Medicinal. Mas aí, para tomar um cuidado com o pessoal que está assistindo, não é substituir a medicação. É você ter todo um acompanhamento e ser o coadjuvante do seu tratamento, até que, em algum momento, sim ou não, Isso. pode se fazer só o quê? Uma monoterapia, e aí já não é agora coisa para se falar, né? Isso, perfeito, porque como você está dizendo, a aromaterapia ela foi cadastrada, inclusive nas PICs, nas práticas integrativas complementares. Exato. Não é? Não é a primeira escolha, Não é a né? primeira escolha. Tá. Mas eu estou estudando, estou lutando, batalhando mesmo para a gente colocar, pelo menos em alguns casos, a aromaterapia como primeira fonte de contato. Mas Por exemplo, aí, na recepção, em pacientes com muita dor, por exemplo, uma recepção na hora. Ali, sentado no hospital, você pode estar, enquanto vai ser atendido, já está sendo tratado com aromaterapia. perfeito com isso. contato. Porque tem óleos essenciais que são antinociceptivos, outros são analgésicos locais, entendeu? Então podem ser utilizados. não? Por que não, né? Porque a gente precisa de um pouco de técnica, um pouco de prática, um pouco de boa vontade Um também. pouco de boa vontade. É interessante isso que você falou. E aí, dentro da medicina integrativa, que já tem no SUS, no Sistema Único de Saúde, Uhum. como é que vocês abordam isso para os pacientes que vão fazer uso, mas de uma forma que eles não têm aprofundamento? Eles vão chegar lá, né? Sim. Vão ser atendidos, vai ter a integração, né? De várias formas de tratamento. E tem alguma coisa que faça uma educação em relação a saber por que está usando? Porque não é o simples fato de falar, tua filha, você está com dor? Pinga É 3 isso, gotas. certo, entendi. Né? Tem que ter todo Todo um processo educativo. E é legal isso, a sua observação, porque ela traz uma emancipação, inclusive uma autonomia da pessoa, né? É Uma claro. vez que ela vai aprendendo a fazer isso, e não seria como uma automedicação. Exato. Muito mais seguro. Não tem bula, né? Não tem bula e ao mesmo tempo não é uma molécula única. Né? Então tem um metabolismo, uma forma diferente de uso. A gente tem doses apropriadas para usar, como eu falei, na pele, diluído a 1%, a 2% já tem efeito, né? Mas pode ser utilizado até uns 10%, alguns óleos essenciais. Ele pode ser utilizado de forma segura, sem causar efeitos colaterais diretos. Né? Muito embora, eu costumo dizer que enquanto os remédios têm efeitos colaterais, os óleos essenciais eles têm benefícios colaterais. Você legal. usa a lavanda para diminuir a sua ansiedade, mas você tem uma melhoria na qualidade do sono. Aí você passa a lavanda para ir dormir só para melhorar a qualidade do sono. Mas aí quando você passa no rosto, por exemplo, você aumenta a produção de colágeno 1 e diminui do tipo 3, do seu próprio colágeno. E melhora a cicatrização, desinflama, desinfeta a pele. Né? Ainda traz firmeza, ou seja, benefícios colaterais. Você usou para dormir. E acorda linda. Adorei. Você trouxe aí uma malinha de coisas, né? Eu sempre trago porque eu sei que vocês gostam. Ai. Olha só. Aqui eu fiz questão de trazer alguns aromas bem raros, tá? Tá. Alguns aromas, inclusive brasileiros, da Chapada dos Veadeiros, da Chapada Diamantina. Dá pra pegar aqui, pessoal? Dá pra pegar um pouquinho? Dá pra Posso pegar levantar aqui assim? Dá pra pôr aonde? Aqui assim? Pronto. Deixa eu botar assim, fica melhor? Mais aqui? Mais pra você. Tá ótimo. Essa parte aqui, depois a gente entra. Tá. Se for pegar, você pode deixar mais ou menos aqui. Certo. Ah, entendi. Aí você pode fazer apontando. Quando for falar... Tá. Tá vindo daqui. Tá bom? certo. Tá Vamos ótimo. introduzir de novo? Aí a Tá, gente... nessa Pronto. parte. Tá. Tá. Eu pego daqui? Você pega de lá e já faz... E já deixa... Que show. Pode até deixar ele meio inclinadinho. Tô aprendendo também, produção, hein? Tá. Você perguntar, você trouxe um 0 É. Tá. Deixa com ela. 3, 2, 1.
E você trouxe aí uns olhinhos pra gente, Trouxe né? uma maleta cheia. Quero ver, Vitor, tudo e mais um Tá pouco. aqui, ó. Olha Mostrar pra só, vocês. olha quanto. E Olha você aqui, ó. falou que tem bastante, são raros, São né? raros, fiz questão de trazer alguns raros, alguns Tá. brasileiros, alguns que todo mundo conhece, por exemplo, a pitanga. Todo mundo tem uma memória Uau. afetiva no Brasil. A pitanga é nativa daqui. Sim. E sabe o que ela tem de importante? Ah, Uma coisa bem legal que ela tem? deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vai. E dá uma cheiradinha nela, ela é ótima. Eu posso cheirar? Pode. Trouxe meu pra Deus você do céu. experimentar. Que delícia. Talvez ela esteja duro. Tá Agiu? Abriu? Deixa eu te ajudar. Acho que tá nova. Não, porque ela tem uma substância chamada curzereno. 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 E essa substância, ela é encontrada também no óleo essencial de mirra. E é por de isso que ela é mirra. excelente para a pele, essa substância. Excelente. Ai, que delícia. Delícia. Meu Deus, se vocês pudessem sentir o cheiro da pitanga. É a folha da pitangueira. Nossa. Seria a nossa mirra. Só que a mirra, pra gente, que vem lá da África, custa tipo R$ 400, 5 ml. É caro, Aí né? a nossa tem aqui. Que é da época de gente. Jesus, né? Tipo, foi usada, inclusive, Foi né? usada. Como um dos presentes. Exatamente. Para os Reis Magos. Que O incenso também. um que eu vou incenso de mirra, né? O incenso e a mirra. Foram 2 presentes, 3 presentes, né? Ah, Incenso, sim, mirra sim, e os ouro. Reis Magos, exato. Aí olha Os essas Três duas plantas, mirra, incenso e ouro. Equivalência com ouro, presente digno de ouro. Eram... É história, né? Não, e assim, tem uma relação de poder, uma coisa Claro. poderosa. Um dos nomes, perfume, significa per, através de, e fumo, fogo. Então, através do fogo, perfume, através do fogo. Eles pegavam a resina da mirra e do olíbano, botavam na brasa e ela E aquilo subia aquele exalava. vapor. E eles diziam que entrava em contato com o divino. com o Exato. Eu já li sagrado. sobre isso, Isso, realmente. exatamente. E aqui no caso da pitanga, qual que é o benefício terapêutico dela? No caso da pitanga, Ai, o que delícia. curzereno ele tem boas afinidades respiratórias, então para o tecido pulmonar, para principalmente infecções respiratórias, ele pode ser muito útil, certo? Pode ser inalado, pode ser colocado no ambiente também de difusores e na pele, principalmente do rosto, ela é excelente para estética, para beleza, para firmar. Você sente mesmo uma evolução, assim, uma melhoria na sua pele, na textura da sua pele, na firmeza da sua pele, pela presença do curzereno. E usar os óleos essenciais significa todos os dias. Você pode fazer tratamentos, Tá. né? Então você vai ter um acompanhamento, vai ter toda uma... Geralmente é assim, né? Então você nunca propõe algo ad infinitum, Ok. a não ser que você tenha algo que você gostaria. Por exemplo, tem gente que não abre uma gotinha de lavanda no travesseiro para ir dormir. Isso não diria que está sendo um abuso, né? Mas já tem gente, por exemplo, que eu já vi na internet, divulgando que é para colocar numa cápsula 30 gotas de óleos essenciais, de vários óleos essenciais diferentes e ingerir isso. Gente, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Perfeito. Essa é a frase máxima dose. do negócio. Então, Exato. calma aí. Ninguém vai ficar colocando 30 Perfeito. gotas de cada coisa, porque pode virar um veneno, né? Pode virar um veneno. Tá. Aí, no caso da pitanga, que você falou que é brasileira e não é rara. Não é rara, né? É Ela uma é coisa. rara quanto óleo essencial. Ah, jura? Não tem. Meu Deus, é caro? Rapaz, eu acho que eu paguei R$ 120 em 10 ml faz 2 anos, ó. Eu Olha. não uso muito, vou dizer sincero, não uso muito porque eu já tenho outros óleos que eu uso pra minha pele, né? Mas é porque eu, assim, quando é raro, eu tipo guardo pra poder mostrar pras pessoas, as pessoas poderem claro. sentir e tal. E quais são as mais poderosas que você tem aí? Todas são muito poderosas. Todas são. Então, todas, depende Mas pra a quê? mais poderosa. exemplo, se você dizer assim, Emoção. Pra uma emoção. Emoção. As pra emoções. emoção. É. Certo. A mais poderosa. Boa pergunta. Tem várias? Sabe o que eu acho que, ó, uma das respostas pra essa é qual emoção esse aroma te evoca? Ótimo. E qual emoção é a mais poderosa pra você? E aí você vai descobrir qual é o aroma que evoca essa emoção pra você. Porque a maneira como eu sinto a percepção é diferente de como você sente. Tá certo. Assim como você sente a pitanga e lembra da infância, se eu mandar isso para um turco ou para um norte-americano, ele não vai lembrar da infância, porque ele não provou pitanga na infância. A pitanga é do Tá. Brasil. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, Então é isso é individual. Individual. Por isso que eu falei assim, é um caminho de você se descobrir. Tá. Não é um caminho em que eu vou dizer o que você vai O que sentir. vai sentir. Mas, ó, eu sou apaixonado por isso daqui. Chama frangipane. Frangipane. Frangipane.
Nossa, Isso é uma flor. que cheiro diferente, gente. Quer cheirar, Bel? Cheira, Bel. Gente, que cheiro de... Me lembrou meu pai. Olha. Conta mais. Cheira mais, conta um pouco. Deixa eu botar assim. Que coisa incrível. Meu pai tinha me lembra esse cheiro. Meu pai é falecido. Por que será? Será que ele usava isso? Vamos tentar descobrir. Vamos botar uma gotinha aqui pra você segurar ele. Que eu quero que você interaja com ele um pouco. Que loucura. Sim, isso. Frangipane. Frangipane, também conhecido como jasmim manga. E é de onde essa jasmim-manga? Ela tem aqui no Brasil, ela você acha em tudo que é jardim. É um Ah. jasmim mais grosso, assim, os troncos. E bota uma flor também chamada de pluméria. Nos jardins Meu ela é também chamada de Deus, eu acho que eu já pluméria. devo ter morado em alguma casa que Que tenha isso tinha. na minha infância e aí lembrou meu pai. Jasmim, plantas com jasmim, árvores de jasmim. Jasmim. Olha que coisa. Gente, que coisa E gostosa. que sentimento é esse? De É amor. poderoso? É muito. Viu? Você achou um aroma do seu Meu mais pai. forte, mais poderoso. Que coisa, por isso que você falou individual. Individual. Se você for dar para outra pessoa, talvez não remeta a nada ou alguma outra coisa. Outra coisa. E aí, dentro da terapêutica, vamos supor que eu tivesse algum problema com meu pai, Certo. tá? Emocional. Isso aí que ajudaria de uma certa forma? Poderia, por exemplo, se você tem um... Porque o que acontece? Quando a gente inala um cheiro, um aroma, o processamento do cheiro, ele não é processado no nível do tálamo. Ah, seja, ok, a não é pele, lá. tálamo, olho, tálamo, né? A audição, tálamo, ou seja, tem um centro de processamento para depois o cérebro dizer, ah, tem um som, ah, tem uma luz, ah, tem uma coisa aqui. No cheiro, não. É no nível do Límbico. límbico. Então, não tem um processamento. Então, por isso que você vai direto na Direto memória. na memória, exato. Não tem nenhuma coisa que vai... Nada. É uma ponte. E é o único lugar do sistema nervoso central que o neurônio está completamente exposto ao ambiente, que é no epitélio olfativo. Tem neurônio do sistema nervoso central ali, ó, sentindo o ambiente. E tem outra coisa, você percebe o cheiro, ele é ativado o cheiro antes de até a informação chegar lá. Ou seja, você já está interagindo com o Eu aroma. vou guardar isso aqui pra vida. Pode guardar. Deixa Você vai aqui. estar interagindo antes mesmo de você perceber que está inalando um Tá cheiro. inalando um Você já cheiro. está percebendo ele. Então, esse lugar, né, límbico, ele ficam nossas memórias, ficam memórias boas, memórias ruins, ficam traumas ali também. Então, uma vez que você, por exemplo, tem um trauma, alguns aromas eles podem ser gatilhos, outros eles podem até mesmo dar como se fosse facilitar você visitar aquele ambiente para trabalhar aquele ambiente. Inclusive, quando você acessa. E quando você ressignifica um trauma, é no nível límbico também que é trabalhado. Então, os óleos essenciais, eles podem ser um auxiliar numa terapia, por exemplo, numa psicoterapia, com certeza. Né? Estou formando, inclusive, eu tenho formado cada vez mais profissionais, porque é uma falta de pessoas Eu no sou a mercado. próxima aluna. Né? E tenho psicólogas formadas também, porque é exatamente isso. Elas percebem, muito embora o conselho ainda nem perceba, porque né, não sabe o que é. Eu estudei biologia, não estudei óleos essenciais na biologia. Eu estudei óleo essencial para planta, da planta para planta. E nunca meu professor disse, ó, isso aqui é óleo essencial que a gente tá vendo no microscópio. Nunca. Né? Então tem um gap aí científico da divulgação dessa novidade ancestral, vamos dizer assim, para as profissões. Sim. Então eu tô abrindo mesmo esse campo porque bom. a gente precisa de pessoas no mercado, sabe? A gente precisa de pessoas qualificadas para não ficar falando besteira. Exato. Porque o que acaba com a credibilidade é a massa falando coisa que não é. Juntou muita gente, falou que não é, o que você faz aqui às vezes te descredibiliza. Muito, porque você, a prática inteira, os profissionais responsáveis, os profissionais isso sérios. Em qualquer área, né, Vitor? Qualquer área. A gente precisa ter aquela coisa de propriedade mesmo. Isso, verdade. Qual outra coisinha aqui? Que tem tanta coisa, dá vontade de tirar tudo. Tem, deixa eu ver o que é que você pode... Você pode mexer, fica à vontade. Posso mexer? Pode, é seu. Sou você mexilona aqui. Pronto, mexe. Deixa eu ver, é que eu tô sem... Jaborandi. Jaborandi é bom pro cabelo, que eu sei. É bom.
Deixa eu cheirar o Mas jaborandi. esse é muito utilizado como princípio ativo em Jaborandi. cabelo, muito Já utilizado. senti mesmo. Inclusive para limpeza do couro cabeludo, da higienização mesmo, vamos dizer assim, antisséptica. Muitas vezes as pessoas têm problema de caspa, é associado a fungos. Anti-inflamatória, né? Anti-inflamatória, E, antimicrobiana. e respondendo uma dúvida minha, como é que você faz o óleo essencial? O que que precisa para fazer um óleo essencial? Você precisa só de 3 elementos. Um destilador, as plantas. Tá? É isso. Destilador e as plantas. Não precisa nem 3, são 2. E E o você? conhecimento. É, e conhecimento, pronto. Tá, então, Né? aí você faz você transforma uma planta num produto. Você transforma, você consegue, você entende a destilação, né? E Entendo. pronto. Então, dentro da destilação, você tem 2 produtos quando você destila um óleo essencial, destila aquelas plantas. Você vai ter o óleo essencial, que é o que a gente está vindo, e vai ter o hidrolato. Não trouxe hidrolato hoje, mas seria a parte aquosa. Tá. Porque o que acontece na destilação? A gente vai passar vapor pelas plantas. E depois esse vapor fica cheio de aromas e a gente coleta eles, resfriando esse vapor, ele vira líquido de novo. Basicamente isso. E aí a gente vai ter vapor líquido, que é água, e o óleo essencial, que fica boiando ali em cima. Né? Então a gente separa um do outro. Né? E aí a gente vai ter o que chama de hidrolato ou hidrossol, né? Que é essa parte aquosa, que também é aromática, também tem princípios ativos, inclusive é uma água destilada. Então todos os produtos cosméticos que utilizam água destilada podem utilizar hidrolato, que vai dar aroma e tem propriedades. Tem propriedades. E o óleo essencial também, que tem muito mais propriedades. Enquanto que os hidrolatos eles têm a 2%, às vezes 0,5% de substâncias dissolvidas, os óleos essenciais, eles são 100% substâncias químicas ali, puras, né? Tá. Então eles são sempre assim. E como que os óleos essenciais são vistos na comunidade científica? Na comunidade científica, eles estão sendo vistos muitas vezes como uma grande novidade. Por exemplo, olha essa novidade. Foi descoberto na época da pandemia que uma planta utilizada na Índia, chamada Ravensara, produz substâncias dentro do óleo essencial dela que inibem a hemaglutinina do coronavírus, do SARS-CoV-2, e o vírus não morre, mas ele fica sem a chave para entrar nas nossas células. Fica ali, Fica dentro de uma vivo, bolha. E até alguma célula engolfar ele e matar ele. Ou seja, ele não consegue ativar o mecanismo de entrada. Porém, essa planta já existe na Índia há milhares de anos. Então, eu costumo dizer que a natureza tem respostas para doenças que ainda nem existem e que os cientistas estão descobrindo cada dia mais, né? Cada dia mais efeitos psicológicos, fisiológicos, microbiológicos desses óleos essenciais. Então, uma área super promissora, por exemplo, na medicina, é a antibioticoterapia. Estamos chegando num limite em bioticoterapia com óleos essenciais. Por quê? Porque estamos chegando num limite em que os antibióticos não estão mais surtindo efeitos para as superbactérias. É verdade. E as superbactérias estão cada vez mais presentes, são criadas em ambiente hospitalar e não respondem mais aos antibióticos. E aí estão se descobrindo que, por exemplo, um uso de um óleo essencial junto com o antibiótico aumenta a sensibilização da bactéria ao antibiótico sem precisar aumentar a dose. Ai, Vitor, que incrível. Você vai ter que voltar aqui para falar só disso. A gente volta. Por exemplo, outro estudo descobriu na China que o carvacrol, uma das substâncias do orégano, que a gente usa na pizza, Sim. ele consegue furar a membrana celular, ele consegue destruir a parede bacteriana, ele consegue fazer quimerismo com o DNA, tornando ele inviável, e inativas enzimas tóxicas que intoxicam, vamos dizer assim, que é metabolismo da bactéria que intoxica a gente. Ao mesmo tempo, uma única molécula, só o orégano. Isso Só pode do ser orégano. usado na prevenção? E aí eles estavam sendo usados para bactérias, sabe qual bactéria é essa? Staphylococcus resistente à meticilina. Uma bactéria ultra resistente, perigosíssima, fazendo que isso mata. com ela, ou seja, ela é sensível ao carvacrol. Uma das moléculas do orégano, ele tem mais de 40 substâncias. Entendeu? Então, essa é uma das áreas muito promissoras. A antibioticoterapia Você vai para fora para fazer estudo? O seu estudo é mais aqui dentro do Brasil? Principalmente dentro do Brasil. Tá. Eu tenho algumas parcerias, vamos dizer assim, científicas, né? E aí auxilia bastante nisso. Vitor, isso é muito, muito fenomenal, porque você está falando de uma situação instalada, uma bactéria, alguma coisa. Mas em relação a gente se prevenir,
Nós podemos usar óleos essenciais para prevenção de algumas doenças? Podemos também. Diz aí um óleo que tá aqui, que se a gente pode prevenir alguma coisa. Por exemplo, Isso aqui é lavanda? esse daí é um tipo de lavanda. Ah, não tá escrito não, viu, gente? Eu É adivinhei. alfazema de caboclo essa daí. De quê? Alfazema de caboclo seria uma alfazema do mato, por exemplo. É que é lá da Chapada, então cada pessoa, cada região tem os seus nomes Ai, populares. que é lavanda mesmo. É uma lavanda delícia, né? Que delícia. Então, por exemplo, vou pegar um aqui que a gente poderia utilizar para prevenção, como Tá. você falou. Isso. Prevenção. Vamos pensar Uma coisa aqui em assim um- que você... O que que a gente queria prevenir, por exemplo? Vamos prevenir alguma coisa, tipo, Vamos de prevenir. digestivo? Uma coisa digestiva? Por exemplo, uma gastrite? Gastrite. Uma gastrite. Alguém que tem uma gastrite tem uma feridinha no tecido do estômago. Isso. Aí, se ficar com fome, produz ácido demais, fere a feridinha. E Se a assim pessoa come uma gordurinha, fere a Fere a feridinha. feridinha. Então, o que que a gente precisa fazer? Os prazóis, eles para mim são um problema quando eles são usados a longo prazo, porque eles já estão associados a alguns problemas aí, né? Claro. E muitas vezes a pessoa entra numa bola de neve de ficar usando várias medicações. Sim. Mas, quando a pessoa não quer usar um prazol, tem paciente meu que diz, eu não quero usar prazol. O que é que eu faço? E aí eu digo, ó, você pode utilizar óleos essenciais, tem uma substância chamada limoneno, presente no limão, presente na laranja, presente na tangerina, no grapefruit. E quando a pessoa ingere essa substância, o estômago produz um muco protetor, e esse muco protetor tapa a ferida. Como Faz se um fosse tamponamento. uma selada, sela ela com um muco Sela. grosso e espesso, e depois vem a comida e você não tem mais os desconfortos por causa disso. Então, olha que interessante. Que interessante. Substituindo um prazol, Sim. né? Substitui um Uma gota antes das refeições, ou em quanto de água? você pode colocar, na verdade, ele não se mistura em água. Ah, o óleo não vai, é verdade. Óleo... Então você colocaria numa gota dele, por exemplo, com uma gotinha de azeite, você poderia colocar uma gotinha de óleo de coco para facilitar. Às vezes a colherzinho de pessoa café. coloca numa colherzinha de mel, Tá. pode facilitar também, ok. né? Para você, ele acaba virando um veículo, né? Uma gota. Uma gota já é suficiente para Qual esse é o nome? efeito. Limoneno. Você não tem aí? Esse daqui eu tenho vários óleos que tem limoneno, mas é porque é o nome da substância. Então você Ok. vai encontrar no limão, na laranja. Deixa eu ver se eu tenho um limão aqui para você. Mas pode usar como óleo essencial. Como o óleo essencial. Inclusive do limão, da laranja, quando a gente está descascando ela, não voa aquelas gotículas? É. Isso é o óleo essencial. Aquilo é o óleo essencial do limão, da laranja, que a gente coleta. Tem alguma coisa cítrica aqui que você possa me dar para acho que cheirar? o meu Eu adoro acabaram. o cítrico. Sabe por que o meu acabou? Porque eles são altamente ansiolíticos. E eu sou tão ansioso. Então você já usou tudo. São os que acabam primeiro. Wanda, Quer tá dizer que acabando. O cítrico é ansiolítico? Também Acho que é por super isso que eu gosto de ansiolítico. cítrico. Muita gente gosta no Brasil e a gente associa a alegria. Aham. Olha que coisa Ah, interessante. legal. Porque a gente sempre usa descascando laranja, quase com os amigos, né? Com os É. priminhos ali. Eu mesmo apertava a casquinha assim pra botar no olho da minha A prima. Bel tá mandando Ah, não vou acabar aqui não, Bel. Já chegou? Ela já tá colocando tempo aqui, já tá tão bom. Ai, que delícia, Vitor. Que Então eles podem incrível. ser utilizados. Inclusive, eu não sei se você sabia que o Conselho de Nutrição já incluiu uma portaria para que os aromaterapeutas eles possam, ou que os nutricionistas possam aplicar aromaterapia. Não, tô sabendo. Já está Ah, é autorizado, mesmo? desde que você tenha uma formação de pelo menos 60 horas de aromaterapia, se você tiver fito, e se você não tiver Eu tenho fito. se você tem fito, se você precisaria de fito. 60 horas complementares, eu acho pouco pra caramba, sabe? É, eu também acho. Mas- 60 horas? 60 horas, meu custo tem 415. Isso que eu ia perguntar. 415 horas? É muito maior, assim, porque é E- ampla para ativação clínica, né? Aplicação clínica, ensinar as pessoas. Tá. Tem muita mãe que usa, mesmo? só porque não quer fazer atendimento, não confia nas informações da internet, ela diz, eu quero aplicar em casa. Tá, pra ela minha mesma. filha, pro Ok. meu É filho. legal. Muito legal. É? Por isso que eu digo, emancipa a pessoa. É verdade. Ela fica com autonomia, então isso pra mim é muito legal. E tem alguma seleção para pessoas, para profissionais, para fazer o seu curso? Agora, como assim uma seleção? Qual é o conhecimento dela? Um advogado pode fazer? Qualquer Qualquer pessoa pessoa- eu consigo ensinar. Tá. Porque não é uma via acadêmica. Eu acabei preferindo, sabe, Renato, por uma via mais popular, Entendi. para que as pessoas, porque assim, senão fica só na academia. É. Tem lá 18 mil artigos publicados sobre aromaterapia e ninguém fala sobre o assunto porque não tá levando. Então, mas agora eu vou falar. Você podia fazer um caminho aí que é acadêmico.
Porque aí você coloca mais tecnicamente falando aquilo, né? Exatamente. Com mais embasamento científico, mostrando pra gente como a gente faz para poder conhecer melhor os terapêuticos né? Todas as condições terapêuticas de uma forma técnica para quem era da área da saúde. Perfeito, e é exatamente o que eu estou fazendo. Minha início era exatamente atrair o público pelo agradável, pelo Tá. prático, pelo fácil, mas eu não consigo adicionar a camada da ciência. Então eu comecei a querer popularizar a ciência mesmo. Entendi. Porém, mesmo assim, eu entendo a sua questão em relação a realmente levar para a academia mais, e é isso que eu estou fazendo, né? Eu fiz agora em São Paulo, teve o 2º simpósio internacional científico de óleos essenciais da Não vi que você aromaterapia, postou. né? Então foi bem legal, porque veio gente de fora, enfermeiros, lançamos livros lá, né? Profissionais que já estão aplicando aromaterapia em universidades e também dentro de hospitais, nos Estados Unidos, por exemplo, né? E palestrou dizendo quais eram os usos dentro da profissão da enfermagem, assim, foi muito legal. Muito Além bom. disso, a gente lançou uma revista científica, então Uau. temos agora o Brazilian Journal of Essential Oil, Health and Aromatherapy, publicada. Primeira edição ou não? É uma revista científica. Então, é a primeira lançada agora. Tem alguns artigos já publicados. Ai, quero assinar a revista. Tá lá no seu perfil? Tá, não. Ele tá dentro do perfil direto com você. Eu posso mandar Depois você manda o link pra gente? Porque ele é uma revista. Como ele é uma revista científica, ele fica hospedado como uma revista mesmo, indexada, sabe? Tá. Aí eu mando pra você tudo os Muito detalhes bom. direitinho. E assim, é uma necessidade. Porque quando os cientistas falam da aromaterapia, eles geralmente começam os artigos assim. Segundo a cultura antiga de Omã, se usa o líbano para feridas que não cicatrizam há milhares de anos. O intuito desse estudo é avaliar se o óleo essencial de olíbano também tem as mesmas propriedades. Ou seja, os cientistas estão vendo, lendo, entendendo, buscando os entendimentos antigos do uso dessas plantas para fazer as suas hipóteses e testar clinicamente. Então, estamos cada vez vendo uma escalada de pessoas se apropriando profundamente. Porque tudo na medicina ou na parte de saúde no geral começa com história. Tudo que você for aprender, seja biologia, seja medicina, seja nutrição, vai aprender baseado na história. Tudo tem um porquê. Penicilina, gente, onde surgiu? Então, tudo é um porquê, né? Verdade. Então, não poderia ser diferente, já que tem uso terapêutico. Verdade. E você falou a respeito da enfermagem, lá fora, hospitais. Na parte cosmética, os óleos essenciais, você falou que alguns estimulam colágeno e tudo mais. Como que a indústria está vendo isso? Já tem mais associações dos produtos, né, cosméticos com óleos essenciais? Perfeita pergunta. Na verdade, eu estou vendo um momento em que a aromaterapia está realmente começando a ganhar espaço dentro dessa indústria. Os cosméticos, né, principalmente os cosméticos convencionais, eles têm uma problemática associada à saúde muito grande. Não é? Muitas das substâncias, para você ter ideia, eu estava vendo que existem hoje, em cosméticos, 12 mil substâncias cadastradas que podem ir para os ingredientes cosméticos. 12 mil, certo? Certo. Dessas 12 mil, 2.400 foram estudadas para saber os efeitos nocivos ou não à saúde. Só 2.400 das 12 mil. Dessas 2.400, 1.200 já foram classificadas como nocivas. 50% das estudadas. Ou seja, se estudar mais, se pegar mais das 12 mil, se pegar mais você vai achar muito mais. Vai achar cada vez mais. Ou seja, não sabemos, de fato, os efeitos colaterais do uso abusivo, constante e diário de cosméticos. Principalmente as maiores vítimas são as mulheres. Principalmente. Mas você não atribui isso ao fato da industrialização em massa? Isso. Né? E aí, qual é a solução para isso? Como é que a gente vê os óleos essenciais? Exatamente substituindo isso. Por quê? O que é que acontece? Essas substâncias, elas são criadas para criar condições, para trazer algum efeito, para trazer algum benefício, certo? Os óleos essenciais dentro da linha cosmética, eles são considerados fragrâncias. Cheiro apenas. Um cheirinho. E a grande sacada é, eles não são cheirinho. Ele tem uma ação farmacológica funcional. E quem souber utilizar isso, vai conseguir escolher qual efeito cosmético neutro, limpo e natural vai ter
para sua pele. Pra sua pele. Então você quer, por exemplo, uma pele mais XYZ, você vai ter um creme neutro, você vai ter um sérum neutro e você escolhe o efeito que você modula nele. Então eu tô vendo isso, cada vez mais uma tendência, principalmente pelas novas gerações que buscam por experiência. Aham. Estão querendo o quê? Estão querendo personalização. É um público que quer sentir na pele. Exatamente. O que quer é o saber. problema dela, o que é pra ela, né? Eu estava vendo que as novas gerações agora, 60% delas não confiam no que as marcas dizem e fazem suas próprias pesquisas antes de acreditar em qualquer coisa. Ou Isso é seja, bom. muito bom. É, Muito bom, ou seja, um público cada vez mais crítico. é verdade. E naturalmente esse público vai ficar sensível a essas coisas que estão colocando na pele, porque eu considero, né, a nutrição é a boca, né, mas eu considero que a pele é a segunda boca. Porque tudo que você passa na com pele vai para a certeza. corrente sanguínea. Com certeza. Tudo. E vocês têm que saber disso. A pele absorve, gente. Então, tá passando o creminho ali que tem um monte de coisas, não é livre de parabenos? Vai absorver. Vai absorver. Então, isso é muito importante você falar. Entendeu? Então agora a gente tem ao nosso dispor várias substâncias, que cada óleo essencial tem dezenas de substâncias dentro. A lavanda pode ter umas 70, o orégano uns 50, e cada uma com várias substâncias químicas em que a gente escolhe o efeito que ela vai dar na sua pele, no couro cabeludo. Eu vou cheirar todos esses aqui depois que a gente acabar Claro. os episódios. Mas é brincadeira. Eu sei que o nosso tempo tá super curto. Você vai ter que voltar pro nosso Eu volto, próximo, vizinho. por favor, né? Vizinho. E uma última perguntinha. Como que a gente escolhe um bom profissional em se tratando de aromaterapia? Para você achar um bom profissional, tá difícil no mercado, certo? Não é fácil. Às vezes as pessoas confundem autoridade com visibilidade. Perfis muito grandes no Instagram, Perfeito. ela acha que já é autoridade. Perfeito. Né? Então tem que ter cuidado com isso. E eu buscaria, para você buscar um aromaterapeuta, procura se informar um pouco mais para você saber fazer as perguntas certas para a pessoa. Tá certo. Né? Como é que isso funciona? Qual é o mecanismo de ação desse óleo? Como é que ele vai interferir no meu caso? Existe algum estudo? Aí você vai medir ali qual é a profundidade que essa pessoa tem. Tá Uma certo. pergunta que salva muita gente é que quando eu formo minhas alunas, eu chamo elas de atobá, que é Por quê? uma ave. Ah, é uma ave. Eu morei em Fernando de Noronha 2 anos, Aham. certo? E ali em Fernando de Noronha, como biólogo, eu estudei com aves também. Eu fui convidado para fazer um estudo com aves e eu Legal. acompanhava algumas aves desde o ovo até ela sair do ninho. Toda semana a gente ia lá, tirava fotos, media e tal. E eu tinha acesso a ilhas que ninguém tem acesso na ilha. Ninguém, porque só pode para preservação ambiental só para biólogo. Então eu digo isso. Uau, privilegiado. Tipo, total, tava super. E nesses momentos, eu tinha muito tempo para contemplação, que não era no escritório, né? Eu achava Aham. feliz da vida, que tipo, meu escritório era o céu. E assim, eu olhava aquele ambiente e tal, e eu observava muito aves lá. E tinha uma das aves que não era nem que eu estudava, mas eu gostava e admirava muito, era os atobás, que é uma ave marinha, que ele tem um voo bem legal, ele fica surfando a onda assim, ele fica rente à onda, surfando ela, às vezes tocando até a peninha na onda assim, ó, brincando com a onda, muito legal. Ele tem um mergulho muito legal também, que ele fura a água como se fosse um projétil. A gente já viu até na National Geographic esse tipo de Eu já vi. mergulho dele. Eu já vi. Não, É o não atobá. sabia que era essa daí. E aí eu chamo isso de atobá. Ele faz ninho com plantinhas, ele leva umas plantinhas pro ninho também. Adora estar em comunidades. Eu disse, cara, tem tudo que é um atobá. O que é um atobá? Um aromaterapeuta legal, ó. Tem uma comunidade forte, né? Tem um voo claro. O voo seria o quê? Aproveitar o mercado, aproveitar as pessoas, saber ser uma referência, saber se posicionar, Exato. se posiciona, fura, vai lá no alvo. O alvo é o quê? Não é o sintoma, é a doença. Então ela vai no alvo, né? Vai fundo. Incrível. Então Boa eu fiz toda uma conexão. analogia. Boa analogia. E aí eu chamo minhas alunas de atobás. E aí Muito sabe bom. o que os clientes estão começando a fazer? Os clientes delas. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela não conseguiu atender, estava com a agenda cheia. Aí a cliente dela encontrou outro aromaterapeuta, disse que poderia atendê-la. Aí ela foi e perguntou, você é atobá? Aí a pessoa disse que não sabia o que era. Então pronto. Aí ela disse, não, deixa pra lá. Então, assim, como é que fala? É uma palavrinha É uma palavra mágica. entre vocês aí, né? Isso É é um uma código. Isso é um código. E assim, o cliente sabendo se é atobá, que é um atobá, já fica muito mais seguro. Então fica a dica aí pra você. respondida a pergunta. É atobá, vai que vai. Se não é, procura outro. Procura né, outro. Vitor? Me procura que eu indico. Ai, que legal. Vitor, você quer deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Olha, gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte.
os aromas, eles são apenas uma porta de entrada para você se descobrir e descobrir uma saúde completamente agradável. Eu costumo dizer que a medicina um dia vai ser muito mais perfumada. Imagine você sair de uma consulta médica e passar um perfume Que delícia. antibiótico, um perfume anti-inflamatório. Vai na Nutri e ela passa também alguma coisa assim, entendeu? Muito legal. Quais são suas redes sociais? Minhas redes sociais são Gota Consciência. Gota Consciência é um trocadilho. Gota com ciência e consciência, né? Ah, ó, que incrível. É Gota Consciência em todos os canais. TikTok, Instagram, YouTube. Maravilha. Ai, que ótimo. Adorei. Vitor, muito obrigada. Vai voltar. Vou voltar. Tem mais assunto, né? Gente, quero agradecer muito vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo episódio, que também vai estar incrível. Beijo.